Alô, amigos! Que fim de semana lotado de eventos, né? Como, por exemplo, o PSG não ganhou o título mundial de clubes. Olha, era 90% para cima apostando no Paris Saint-Germain. E o Chelsea fez 3-0. Não foi um gol achado, foi 3. E ficou com o título. Justo pelo que aconteceu no jogo de ontem. A retomada do Campeonato Brasileiro teve, na dupla Grenal, duas coisas que empatou. Os dois jogaram mal. A diferença é que o mal do Internacional deu 3 pontos e o mal do Grêmio deu goleada a favor do Cruzeiro. E eu avisei, hein? Falei na semana passada, não tirem as barbas de molho. E se não tiver, bota lá de novo. O Grêmio precisa, na verdade, ajustar o setor defensivo. Mas não consegue ajustar com o que tem em casa. Ele precisa buscar. E outra situação. Com a maior boa vontade do mundo, eu tenho todo o reconhecimento quando o camarada faz uma história num clube. O Kahneman escreveu a dele. E eu acho que está mais do que na hora de repente, dar uma segurada. É muita cirurgia, é um jogador que usa muito a força, está começando a diminuir, está ficando ruim. E a parceria é pior que ele. E aí, se o cara já não está bem e os parceiros estão pior, é isso que está dando aí. 4-1. E te diria, não, poderia ter sido mais, hein? Poderia ter sido pior. O Grêmio joga agora só no final de semana pelo Brasileirão, mas no meio de semana tem Sul-Americana fora de casa. O Internacional, olha, também passou um sufoco danado jogando em casa. Se arrastou o jogo inteiro e poderia até ter sido pior. Mas o Tabata achou um voleio e fez um golaço. Importante os 3 pontos saindo da zona do rebaixamento. E o assunto também do final de semana foi o cacetinho, né? O homem comprou a arena, encaminhou tudo. E aí, fecha negócio. Alguém se arrisca a ser candidato a presidente do Grêmio? Só que o Grêmio precisa fazer time para quando ele assumir a presidência não ter só estádio, ele tem que ter time também e competições para jogar. Porque pode, do jeito que tá, a ponta de baixo bater de novo no queixo. E aí? Tá feia a pegada. O Grêmio joga fora agora com o Vasco da Gama. Complicou. O Lajadense foi a Gramado e conquistou um resultado, para mim, positivo, muito positivo. Não foi um jogo de qualidade tecnicamente. As duas equipes brigaram muito. A bola, ela foi perseguida pelos jogadores, mas quando eles tinham posse dela, tinham dificuldade de criar alguma coisa. Mas como foi fora de casa e um adversário que estava numa fase boa e ainda está, o empate excelente. O Lajadense foi para 19 pontos. Tem 3 equipes com 19, o Lajadense é o 6º colocado. Tá bom, tá ali. E agora ele precisa de 4 jogos. Se vencer 2, pela minha matemática, fica entre os 4. Ele joga no domingo em Vacaria, depois ele tem no meio da semana o Aimoré e fecha contra o Real em casa. Então, tem que fazer essa matemática aí. É difícil, eu sei, é complicado, mas é o que tem. E algumas equipes já conseguiram se despedir da competição. Vão só cumprir o carnê e deu para bom. O Amador de Bom Retiro tem o Grêmio Beira do Rio com a volta olímpica. Ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo, ganhou nos pênaltis. Está resolvido. E o Amador de Lajeado tem o São José largando na frente na categoria de aspirantes contra o Internacional e o Projeto Guarani largando na frente contra o Internacional nos titulares. Jogo da volta. O São José joga pelo empate, joga pela vitória, mas se empatar, título. Se perder, pênaltis. O Projeto Guarani está na mesma situação. Se empatar, título. Se vencer também. E se perder, tem que ir para a cobrança de penalidades máximas. Está tudo dentro dos conformes. Então, o que a gente está projetando na verdade?
Se projeta muita coisa em futebol. E agora tem a tal da janela que abriu, definitivamente abriu. A dupla Grenal não apresentou nenhuma novidade. Nenhuma. E eu não sei por que reclamam tanto. Quando é jogo de mais, cansa. Quando é jogo de menos, não jogam nada. Qual é a desculpa agora? Aonde vamos parar para buscar, de repente, uma desculpa para tentar resolver? Vamos ver. Vamos saber qual é que é a situação. Porque não conseguem determinar e não conseguem fazer a coisa andar e o torcedor fica no meio do caminho. O certo é que o Grêmio deixou o torcedor, na verdade, preocupadíssimo, muito preocupado. Para fechar a conta, a Alaf até que teve bom desempenho, mas não teve resultado. Conseguiu ter um jogo de equilíbrio, largou na frente, mas a Alaf tem um problema desde que nasceu. 2 problemas. Não consegue ser eficiente no tiro livre e quando tem goleiro linha, aí também não consegue. E por aí é que a coisa vai andando. Mas, vida que segue e vamos ver o que pode acontecer. A força que nos une é a Sertel. Então você já sabe. É ali que está a solução para você ter, de repente, toda a comunidade na sua casa. Pedrão, o Pedrão da Federação Gaúcha de Futebol, ele vem aqui no Lajadense, já faz uns 50 anos, né, Pedrão? Para mais, é gente boa da melhor qualidade. Ele, o Pedrão, ele clica, ele compartilha. E você aí que não conhece o Pedrão, não é aquele que fica no meio da rua atrapalhando, não é aquele Pedrão, não. O Pedrão porque ele é grande, né? Esse é o apelido que trouxeram para nós e nós estamos divulgando para os outros. Clica aí, dá uma pegadinha, porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.